Muito bom dia para você ligado no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral e estou aqui diretamente da frente do hotel do Fluminense aqui em Santiago do Chile para uma cobertura, mais uma cobertura de Copa Sul-Americana, tá? Trazendo aquele conteúdo na parte da manhã para você que é fanático pro Fluminense, já consumindo aí já na parte da manhã, na verdade aí já vai ser mais para a parte do almoço do que para a parte da manhã, né? Aqui tem uma hora a menos. Bem, vamos lá, tá? Eu tô por aqui, Gabriel Amaral, tô aqui no hotel do Fluminense. Daqui a pouquinho os jogadores vão sair daqui e vão para o treinamento do Fluminense. O Fluminense vai fazer um treino aqui no Chile. Esse treino estava programado para a Universidade de Chile, tá? Para o centro de treinamento da Universidade de Chile. Acabou mudando, tá? Esse treino passou para a Federação Chilena, por uma questão logística principalmente. Passou para a Federação Chilena, que fica num bairro a cerca de 20 minutos daqui de onde está o hotel. O Fluminense vai para lá daqui a pouco para poder fazer esse treino. Aqui, nesse momento que eu estou gravando, são cerca de 15 para as 10, 9h40 da manhã. No Brasil já são quase 11, né? Tem uma hora a menos aqui no Chile. Os jogadores chegaram ontem muito tarde, eu acabei nem lançando o vídeo da chegada dos jogadores, mas vai passar aí um pedacinho do desembarque deles ontem, enquanto eu tô falando isso daqui. Os jogadores chegaram, passaram por aqui na descida do ônibus, chegaram bem tarde, já era quase 9 da noite, aí no Brasil já eram quase 10, uma viagem bem longa para cá, são cerca de 4 horas de voo do Rio de Janeiro até Santiago. Eles vieram no voo fretado da Aerolíneas Argentinas, que é inclusive o mesmo voo que o Fluminense também voou lá para Manizales. O Fluminense, e é voo fretado, né? Não é voo que você compra passagem, não. Fluminense, como todo mundo já tem a informação, decidiu, né, o Renato Gaúcho decidiu poupar os jogadores titulares, o time titular e mais aqueles que estavam lesionados, não vieram para cá, tá? Não vieram para o jogo e nem o Renato Gaúcho, nem o treinador titular. Quem vai comandar o time vai ser o Alexandre Mendes, o eterno auxiliar do Renato Gaúcho. Essa decisão foi muito criticada por uma galera, tá? E eu compreendo as críticas, acho que... compreendo as críticas, não compreendo aqui. Porque, de fato, cara, o que eu acabei percebendo é que muita gente que criticou a vinda de jogadores tão novos pra cá é por um desdém da Sul-Americana. E aí, assim, vocês sabem, quem acompanha aqui o Raiz Tricolor, sabe que eu e o Fio temos um embate muito grande por Sul-Americana há muito tempo. Eu dizia que o Fluminense tinha que valorizar a Sul-Americana demais até ganhar a Libertadores. Depois que o Fluminense ganhou a Libertadores, aí eu acho que a Sul-Americana ela tem que ser valorizada, porque é um torneio continental que a gente não tem. Mas a gente tem que entender o tamanho real da Sul-Americana. Não é uma competição que paga muito dinheiro. Se eu não me engano, é cerca de R$ 500 mil por vitória na fase de grupos. Aliás, nem chega a isso, na verdade. Então, a gente está falando de valores ali não muito altos, mas um título que a gente não tem, que a gente precisa importar. De fato, isso é uma verdade. Agora, em relação ao jogo aqui contra a União Espanhola, desculpa, gente, com o time reserva, a gente tem obrigação de se classificar nesse grupo. O time da União Espanhola não é um time grande aqui do Chile, é um time muito mais tradicional do que grande, tá? Ontem eu e o Fio ficamos conversando e talvez a respeito de campeonato carioca, imaginando que o Chile é o Rio de Janeiro, seria um América, um Bangu, times que tiveram glórias lá atrás, são talvez um pouco tradicionais, mas não são tratados como grande aqui no Chile. O grande aqui é Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade de Chile, é isso. Tá, e depois os times regionais, o Santiago Wanderers de Valparaíso, o Everton de Vinha Del Mar, o Universidade Concepción, que não é o outro Concepción, né? Que é também lá de Concepción. Então são esses os times que são grandes, tá? Ou melhor, que são regionais, esses outros que eu citei. O União Espanhola não tem um ótimo time. O União Espanhola foi amassado eu exagerei, mas foi pior do que o Once Caldas, jogando aqui no Chile mesmo, jogou lá em Vinha Del Mar. Então a gente tá falando de um time, gente, que o Fluminense com um time reserva, o exemplo que eu dei o Fluminense deveria disputar a liderança com o Once Caldas, que foi o time com um pouco mais de qualidade que eu vi dentro desse grupo. E a gente já ganhou o Once Caldas fora de casa. Agora, o Renato não ir, vi algumas críticas que eu acho que eu concordo. Eu queria muito até falar com alguns jogadores aqui, que o Renato na beira do campo, o jogador talvez, o jogador que veio para fazer um jogo, talvez olhasse ali e falasse, é diferente, o Renato tá aqui e o Renato não tá. Pode ser, eu até queria perguntar isso aos jogadores agora, mas a gente, por regra da Conmebol, a gente não pode fazer entrevista. E voltou o barulho, hein? Eu cheguei a gravar um outro vídeo, mas o barulho ficou muito alto daquele negócio ali. E agora eu afastei um pouco mais aqui, mas voltou, tá fazendo obra na frente do hotel do Fluminense aqui, então perdão pelo barulho de gerador ali, na verdade, que estão quebrando a calçada. Mas eu queria perguntar se por regra da Conmebol precisa ter um backdrop, né? Aquele banner atrás
48 horas antes do jogo para poder fazer entrevista. Aqui não tem o backdrop, então a gente não poderia fazer entrevista aqui. E só tem a gente aqui, né? Mais um parêntese aqui. Só o Jornada, né? O Raiz Tricolor e o canal Gol de Barriga são os dois canais que estão aqui, tá? Os dois veículos de mídia, obviamente juntos pelo Jornada KTO 1902, aqui é como a gente está no nosso microfone. São os dois veículos que estão aqui. Não tem outra imprensa por aqui, é só a gente que faz a cobertura do Fluminense e a gente sempre vai entregar a cobertura que você merece, tá? Mas mandou o time reserva, a gente manda o nosso principal. Por que é isso? Porque no final das contas é a camisa do Fluminense, é o Fluminense Futebol Clube que vai estar por aqui. Então, enfim, nosso foco é esse, tá? E a gente vai estar em todos os jogos do Fluminense no ano, desde Goiânia contra a Aparecidense, desde a gente ia para Marabá, o jogo mudou para Belém, a gente estaria lá também, até Santiago do Chile, até La Paz, qualquer lugar a gente vai estar por lá. Mas fechando parênteses, eu queria perguntar a alguns jogadores aqui sobre se eles veem essa diferença mesmo. Óbvio que eles não iam responder, né? Não, uma merda, o Renato tinha que estar aqui, errou. Óbvio que não. Mas pelo menos vai tentar entender algumas entrelinhas desse negócio de poupar até o próprio treinador. Ele fica comandando no Brasil, né, o Renato Gaúcho, não sei se vai ter algum comunicador ali diretamente, ou se o Alexandre Mendes tem total liberdade, e tem um tempo de treinamento no Rio de Janeiro também. Dos moleques que vieram, né, vieram alguns jogadores já que estão tendo sua oportunidade de ouro, Nonato, Bernal, vão ter mais uma oportunidade de jogar contra um time um pouquinho mais frágil e serem comandantes do time e mostrarem que, na verdade, eles tinham que ter ficado no Brasil e não vindo pra cá. A gente tem jogadores que podem inflar os números, como o Everaldo, que habitualmente lá no Bahia tinha bons números no Campeonato Brasileiro, mas aqui até agora no Fluminense só fez gol contra times muito fracos como Águia de Marabá e São José. E tem outros jogadores também, que aí são os moleques, né? Você tem o Wallace Davi, que se lesionou no início do ano, estava afastado um bom tempo já do profissional, de volta a receber chance no profissional. Você tem o Léo Jans, que pode ser que tenha sequência. Você passa a ter alguns jogadores ali que... O Júlio Fidelis, será que vai ser titular na lateral direita? O Vitor Eudes, jogadores que têm pouquíssima oportunidade ao longo do ano e que vão ter, provavelmente, oportunidade única aqui. Talvez em La Paz também, mas aí já é altitude e dificulta um pouco mais a compreensão. Então, enfim, isso tudo é uma grande dificuldade em relação a estar ou não aqui no Chile pro Renato Gaúcho, mas também para os jogadores. Daqui a pouquinho vão estar passando aqui. Vou fazer uma transição, que daqui a pouco os jogadores estão chegando aqui, e aí eu passo para poder... E aí fica só uma brincadeirinha aqui, tá? Já que o nosso amigo tá fazendo aqui o concerto do banquinho que eu tô gravando. É só uma brincadeirinha aqui. A gente conhece muito desses jogadores, mas ainda assim tem dificuldade de associar nome a rosto. Vê se você conhece todos aí, diga quantos você conseguiu reconhecer o nome e o rosto aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, tá?
tá aí. Esse foi o embarque do Fluminense pro treino. Você acompanha todas as informações do treino no Jornada KTO 1902, que é o meu outro canal aqui. Eu sempre faço referência e vocês aí não se inscrevem. Se inscreve lá no Jornada. Tem live agora na hora do almoço. O fio tá direto lá da Federação Chilena, acompanhando lá o que dá para acompanhar do treino do Fluminense. Cauã Tinoco, Rafael Siqueira. Estão lá debatendo sobre o Fluminense também, sobre Brasileirão. Teve Ceará e Bahia ontem. Vitória do Bahia não deixa o Ceará passar a gente, né, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Agora, só para fechar aqui com uma informação, tá, que a gente conseguiu apurar aqui, tava tentando confirmar. O Fluminense deve ter disponível o Gabriel Fuentes no jogo contra o Botafogo já, tá? Pelo menos quando eu digo deve, é porque assim, hoje o cenário é que ele vai pro jogo contra o Botafogo. Provavelmente não como titular ainda, mas deve ir sim para o jogo contra o Botafogo. O cenário de hoje é esse. Obviamente, tem uma semana inteira de treinos ainda, mas o Gabriel Fuentes tem evoluído muito bem na sua recuperação. Ele teve uma lesão muscular, né, que aconteceu já lá no primeiro jogo contra o Flamengo. Era uma expectativa muito negativa, na verdade, sobre isso. Teve frase do Thiago Silva falando que era quase grau 4, etc. Mas no final das contas o Fluminense acabou divulgando depois que era grau 2. E de que o Gabriel Fuentes voltou a treinar já fisicamente no campo e que essa semana pode ser decisiva. A única hipótese, tá, dentro da informação que eu consegui é o seguinte: é que pode ser que ele esteja disponível para o jogo contra o Botafogo, mas devido à sequência boa do René, mas principalmente por conta também do gramado sintético, e aí aliando uma coisa a outra e tal, pode ser que segurem, porque na semana que vem tem um jogo um pouco mais tranquilo contra a Aparecidense, e aí o Gabriel Fuentes retorna na semana que vem. Mas, assim, o que se tem de expectativa dentro do CT do Fluminense hoje é que o Gabriel Fuentes, se fosse uma final de Copa do Mundo, ele poderia jogar contra o Botafogo já. Tem evoluído muito bem, e é uma ótima notícia. E, cara, vou te falar, essa notícia fica muito melhor pelo fato da gente não estar desesperado. Porque a gente costuma levar bem assim: ai meu Deus, notícia ótima, a gente tá muito mal na lateral esquerda. E não. A notícia é muito melhor quando é bem assim: cara, o René deu conta do recado. Ainda bem que o René tá voltando pro banco, se for o caso, né? Se o Fuentes voltar mesmo como titular, com moral. Porque a hora que a gente precisar de novo, a gente não vai entrar em desespero. E o René entra com moral, é um cara que tem muita dificuldade para ter moral com a torcida. Então, notícia boa, pelo menos vindo aqui de Santiago. Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Valeu!